Aqui estou hoje com vocês, nestas conversas com o mundo, para vir falar das chamadas moedas digitais. Ah, Tenho aqui uma coleção de 5 moedas em 24 quilates do metal que nós conhecemos todo como ouro. Estas moedas que eu venho aqui mostrar a vocês são moedas de referência, não são moedas verdadeiras que possam de alguma forma ser usadas como transação no mercado dos digitais. Estas são moedas de referência que unicamente servem de coleção, são moedas colecionáveis, têm valor, realmente têm, mas o seu valor varia independentemente do seu valor em ouro, ok? O seu valor em ouro é constante, o seu valor digital é completamente distinto. E no mercado digital estas moedas não têm qualquer valor, enquanto que elas têm o seu valor unicamente pelo seu peso em ouro e pela sua significância. Esta moeda, que é o Bitcoin, como todos vocês conhecem, atualmente vale no mercado cerca de 29.200 dólares. Ela é baseada num sistema chamado blockchain, que de alguma forma serve como referência de transação e de encriptação de certas transações monetárias. Enquanto que temos aqui o Ethereum é uma moeda que é baseada em sistemas computacionais, praticamente aplicações e sistemas que de alguma forma resolvem problemas e equações que ajudam a resolver muitos problemas do mundo. Temos aqui outra que é bastante importante, que é o Dogecoin, que foi de alguma forma mais referenciada e mais elevada no seu valor digital, derivado à confiança nela do Sr. Elon Musk, que é o dono do Tesla e também do SpaceX e do Neuralink, do Starlink e do de alguma forma nova sistema de artificial inteligência, que é o X Artificial Intelligence, e também de uma companhia que ele formou também na Califórnia para fazer túneis debaixo da terra para poder facilitar o trânsito. Mas para além dessa temos também o XRP, é uma moeda extremamente importante também dos mercados digitais. Atualmente, ela serve também como moeda de transação descentralizada e de alguma forma que não pode ser controlada por nenhuma entidade governamental ou internacional dos sistemas monetários, o que dá a estas moedas realmente o grande valor no sistema monetário internacional de transações é que elas não podem ser controladas por nenhum governo e por isso só são descentralizadas e não podem de alguma forma, através de nenhum método conhecido, ser rastreadas, e assim as pessoas que as usam podem estar livres de impostos e de alguma forma dos sistemas monetários que controlam os sistemas que controlam os valores das moedas no mundo através de vários fatores. Ok, a seguir vou ter uma conversa com vocês sobre as criptomoedas, sobre os chamados dinheiros digitais. Vou explicar um pouco mais a vocês sobre este assunto. Espero que gostem deste episódio, destas conversas com o mundo, e que fiquem com uma melhor compreensão e conhecimento do que é que realmente são estas moedas, o que é que elas significam e qual o presente e o futuro que elas nos podem dar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo. Como puderam ver no vídeo de introdução, hoje venho-vos falar destas coisinhas lindas, de Bitcoin, de Ethereum e de outras mais. A cryptocurrency, em português conhecemos delas como criptomoeda ou cybermoeda. É um meio de troca geralmente descentralizado, que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a verdade das transações e a criação de novas unidades de moeda. O Bitcoin foi criado em 2009 por um senhor chamado Satoshi Nakamoto. Isto é o que esse senhor usou como pseudónimo do seu nome. Há quem acredite que ele seja várias pessoas. Há quem acredite que esse senhor Satoshi Nakamoto pode ser um grupo de pessoas que realmente realizaram esse sistema para poder ser possível criar um sistema monetário descentralizado.
Há quem acredite que ele seja apenas uma pessoa com uma capacidade genial, realmente, porque só numa mente com capacidades de um gênio podia ser capaz de gerar um sistema desta magnitude. Foram várias pessoas a quem foi dado de alguma forma a criação desta moeda, mas nunca ninguém em lado nenhum do mundo aceitou ter sido ele de alguma forma a ser o criador dessa moeda. Houve várias pessoas como o Shimiki no Shakizi, que foi aqui um grande matemático japonês, que foi de alguma forma, como é que dizer, vinculado como um possível pessoa a ser criada essa moeda. Outro senhor na Califórnia com o nome de Satoshi Nakamoto, que tinha uma ligação com o governo americano através de programas de computação e de sistemas de segurança eletrónico e cibernético e outros programas que ninguém sabe muito ou pouco, pois era um projeto secreto que ele estava a trabalhar com o governo americano. Há várias pessoas que são apontadas como os possíveis criadores desta cybermoeda, desta cryptocurrency, desta moeda digital, como lhe queremos chamar, o chamado Bitcoin, que de alguma forma serve-se de um sistema descentralizado de confirmação e afirmação da sua validação através de um sistema de blocos em corrente que é conhecido como o blockchain. Mas outras moedas foram criadas, outras criptocurrencies foram criadas mais recentemente. Tem assistido a um número incrível de nascimento de moedas não baseado no sistema centralizado de transações monetárias internacionais e de alguma forma criptografadas pelo sistema de Bitcoin, mas através do sistema Ethereum. E o que é o sistema Ethereum? O sistema Ethereum é um sistema que se baseia na descentralização de sistemas computacionais e de aplicações que de alguma forma resolvem problemas e que de alguma forma trazem ao mundo outras possibilidades na sua utilização e criação de sistemas para descentralizar aquilo que nós conhecemos como sistemas centralizados. E que de alguma forma fazem parte de companhias que só exploram a humanidade e exploram os seres humanos. Enquanto que o Ethereum vem trazer à nova internet, a estes novos sistemas computacionais, a capacidade de criar aplicações centralizadas em que de alguma forma ninguém está sujeito às regras aplicadas por companhias e por sistemas e por identidades com interesses, fazendo aí com que de alguma forma possam criar programas como o Facebook, como o Twitter, como o Uber, como o Lyft, e outros sistemas que utilizam vários servers para poderem desenvolver o seu trabalho. Eles estão a pensar através do sistema Ethereum e todas as moedas de alguma forma fazem parte desse sistema, criarem um sistema de programação e de aplicativos descentralizados que não depende de ninguém nem de nada para poder ser efetivo. Como o sistema do Uber, que pode ser usado sem uma companhia como é o Uber a poder de alguma forma determinar quem pode ou não pode utilizar o sistema do Uber, quem pode trabalhar, quem não pode trabalhar para o Uber. Qualquer pessoa que tenha um acesso a um app criado por esse sistema baseado no sistema Ethereum, que de alguma forma traz ao mundo, digamos, o livre acesso a apps e sistemas computacionais de servers no mundo inteiro, sem de alguma forma poder depender de nenhuma identidade governamental ou identidade patronal. Isso vai trazer uma liberdade a um mundo extraordinário em vários sentidos e em vários ramos da ciência e de todas as áreas que fazem parte da economia que nos rodeia e da qual nós usamos no dia a dia. Isto da criptocurrency não é tão fácil, não é tão difícil como as pessoas pensam.
Tokens, ou seja, tokens é uma espécie de chaves eletrónicas. Esses sistemas em que vêm vindo a aparecer ultimamente, estas moedas todas, como é o, não é só o Ethereum, o Ripple, o Litecoin, o Dash, o Zcash, o Binance. O Binance é diferente. O Binance é criado com base no dólar. O que quer dizer o seguinte, o Binance USD foi criado numa ligação entre o Binance e, se não estou enganado, o Paxos. E o que é que eles fizeram? Eles criaram um sistema de moeda digital, mas baseada, ou quer dizer, de alguma forma, assegurada pelo dólar. Quer dizer, por cada dólar que existe em circulação no Binance USD, existe um dólar que de alguma forma sustenta a sua viabilidade e o seu valor nominal no mercado internacionais. Mas para além dessas moedas temos o Stellar, temos o Neon, temos o Cardano, temos o Dogecoin, como eu falei há bocadinho, temos esta que é uma das moedas que eu por acaso gosto muito e tenho algumas delas, que eu gosto muito, que é esta, como vocês conhecem, parece a cabeça do Mickey, mas não é. Esta moeda é bastante importante, o XRP, é uma moeda que tem vindo a ganhar valor bastante. Para além desta moeda também, como eu referi a vocês há bocadinho, que é conhecida como o Shiba. O Shiba é uma moeda bastante importante também, é uma moeda de referência e que deve ser usada em vários sentidos, no sentido de transações internacionais. Mas sem dúvida eu acredito que o maior valor das criptomoedas não está nem só no chamado que nós conhecemos como Bitcoin, que de alguma forma assegura as transações através de uma criptografia que não pode ser descodificada a não ser por a pessoa que tem a chave dessa transação, ou seja, o próprio dono dessa transação, mais ninguém pode aceder a ela. O que é certo é o seguinte, Satoshi Nakamoto, seja ele quem fosse, teve a capacidade de criar um sistema descentralizado de transações financeiras e de troca de serviços internacionais de uma forma que ninguém consegue controlar. Os sistemas monetários nacionais ou internacionais no mundo inteiro não gostam muito disto. Não estou muito de acordo com isto e isto de alguma forma é uma afronta e um desafio ao seu poder, à sua capacidade de poder controlar a inflação e de poder controlar de alguma forma os mercados internacionais e de valores no mundo inteiro. Isto é bastante complexo. Mas voltando ao assunto do Bitcoin. O Bitcoin foi usado pela primeira vez no dia 22 de maio de 2010 e foi utilizado por um senhor na Flórida, numa terra chamada Jacksonville. Foi utilizado para comprar pizzas do Papa John's. Ele utilizou na altura 10 milhões de bitcoins, que na altura tinham um valor de aproximadamente 40 dólares, para comprar pizzas no Papa John's. Ele dava 10 milhões de bitcoins a quem aceitasse para poder fazer uma transação para comprar pizzas. E então foi nessa cidade de Jacksonville, no sul da América, aqui na Flórida, que isso foi feito pela primeira vez no dia 22 de maio de 2010. Foi a primeira transação feita com bitcoins alguma vez feita no mundo inteiro. O que realmente é extraordinário saber sobre isto é o seguinte. Foi para comprar pizzas. Realmente é incrível. Mas voltando no passado, esses 10 milhões de bitcoins usados para comprar essas pizzas atualmente valeriam 100 milhões de dólares. Sabendo-se que o dólar está ao preço que está, não é? E sabendo a valorização do Bitcoin atualmente, que é 29.200 dólares, valeria aproximadamente 100 milhões de dólares atualmente essas pizzas que ele comprou. Realmente isso é extraordinário. Algo muito importante a saber é realmente a forma com que isto foi criado. Por isso é que algumas pessoas acreditam que Satoshi Nakamoto pode ser Elon Musk.
o criador do SpaceX, da Tesla, do Neuralink, do Starlink, da Boring Company, mais recentemente o senhor que fez uma aquisição brutal com 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter, que ele ontem mudou o símbolo para o X, para ele tudo é X, tem um filho chamado X, tem uma companhia chamada SpaceX e agora tem uma companhia, digamos, de mídia que de alguma forma é importante, vá lá, digamos, para o mundo inteiro em termos de liberdade de expressão, por esta razão que ele comprou, segundo ele afirma. O que é certo é o seguinte, este senhor é um gênio. E ele, antes de criar essas companhias todas que nós conhecemos como Tesla, o SpaceX, o Neuralink, o Starlink, o Boring Company, o XIA, que é a nova companhia de artificial inteligência que ele criou em março passado, para fazer face à outra companhia que ele tinha criado, que era o OpenAI, que derivado a ter fugido dos seus princípios básicos, que era o open source, ou quer dizer, uma organização aberta e não de alguma forma fechada com bens lucrativos, como se tornou ligada à Microsoft, quando ele doou 50 milhões de dólares para essa companhia, foi para que ela pudesse ser um open source, para pudesse ser para o bem da humanidade, não para que pudesse ser de alguma forma usurpada ou de alguma forma usada por nenhuma companhia para seu benefício, que é como atualmente está a ser usada pela Microsoft. Então ele veio criar o XAI para poder fazer face a essa companhia. Mas isto do Bitcoin e do Ethereum e do Litecoin e do Dogecoin e de todas essas moedas digitais, isto realmente é extraordinário. Ofereceram estas moedas em 2013 a mim. Nessa moeda, nessa altura, tinha um valor aproximadamente de 213 dólares por unidade. E eu pensei, ainda pá, isto é demasiado arriscado, pá. Comprar estas moedas agora, isto se calhar não é o melhor momento para mim, não é? Porque são capitais de risco, sem dúvida, e eu na altura não acreditava que houvesse sustentabilidade necessária para poder trazer aos mercados internacionais uma moeda dessa magnitude, com essa capacidade, que pudesse ser sustentável por alguma identidade que lhe pudesse assegurar o seu valor. Foi essa a razão pela qual eu não entrei dentro do sistema. Bastante arrependido estou. Mas enfim, às vezes temos que aprender com os erros que cometemos, não é? Mas uma coisa é importante saber sobre isto. Esse senhor Elon Musk, que talvez há muitas pessoas que acreditam que seja ele o criador do Bitcoin, ou então seja do sistema que suporta o Bitcoin, ele, antes de ter criado todas estas companhias, ele fez uma companhia que todos nós conhecemos, que é o PayPal. O PayPal é uma companhia que, de alguma forma, serve para transações de moedas internacionalmente e nacionalmente também. Hoje serve como comprar coisas, principalmente na internet, quando compramos qualquer coisa, para ter a certeza que essa transação é assegurada de uma forma segura, nós usamos o PayPal. E quem olhar para as semelhanças dos sistemas usados pelo PayPal e pelo Bitcoin, há ali algumas semelhanças, sem dúvida, principalmente nos códigos de referência. Mas uma coisa é certa, há várias pessoas que foram já apontadas como sendo o criador desse sistema, não é? Nenhum delas o quis, como é que é dizer, admitir. Todos dizem, não fui eu, não fui eu, não fui eu e não fui eu. Qual a razão? Realmente a mim espanta-me. Seja ele quem fosse esse gênio que criou o Bitcoin, ou o sistema que sustenta o Bitcoin e todas essas moedas que servem como transações, que servem como moeda de transação de valores e bens internacionalmente, de uma forma que é descentralizada e que não pode ser controlada por nenhum governo ou uma entidade. Ele fez um bem para a humanidade, não consigo compreender qual a razão, porque ele não se chega à frente e diz, fui eu que fiz. Mas o que é certo é o seguinte, independentemente de quem fez, isto eu acredito talvez ser o futuro. Talvez não o futuro próximo, talvez não atualmente. Atualmente já é usado para várias transações em vários sentidos e em vários lugares do mundo. Há quem as aceite e há quem não as aceite como moeda de transação.
mas quem as quiser transacionar e vender e poder ganhar dinheiro com elas pode fazer atualmente isso. Embora existam muitas identidades que ainda não aceitem essa moeda como moeda de troca ou de compra para comprar os seus produtos, ele não deixa de ter o seu valor. Mas uma coisa é certa, o que é o Bitcoin, aliás? O Bitcoin é composto por o que nós chamamos de blockchains. O blockchain não é mais do que um sistema de recorde de transações especificamente feitos no mundo das criptocurrency. É mantido através de computadores que estão ligados entre si pelos sistemas peer-to-peer, como era o Emul, como todos nós conhecemos o peer-to-peer. Mas uma coisa é certa, estes blockchains realmente são criados por sistemas computacionais espalhados um pouco pelo mundo inteiro. Há pessoas que adquirem computadores para poderem fazer o chamado mining do Bitcoin, para poderem ganhar Bitcoin. Esse Bitcoin é pago como, através de um sistema chamado Proof of Work. Esses Proof of Work são de alguma forma aquilo que certifica o valor a pagar à pessoa derivado à participação que ela teve na construção desse bloco, nessa corrente em que esse bloco foi criado. Recentemente uma companhia aqui na América comprou um mining farm, no valor de 48 milhões de dólares em computadores e em sistemas que de alguma forma servem para fazer o chamado mining, ou seja, sendo a extração desse ouro que é o Bitcoin, não é? São os chamados sistemas de fazendas de criação de Bitcoin. 48 milhões de dólares realmente é um número, não é assim tão pequeno como tudo isso, pois não. 48 milhões de dólares essa companhia gastou e consegue unicamente criar 6,25 moedas por mês. Ou seja, aproximadamente cerca de 147 mil dólares por mês. Isto através de um investimento de 48 milhões de dólares. Se olharmos para isto e vermos qual o rendimento que eles vão tirar daí, é realmente baixo. Mas é baixo pelo seguinte: é baixo porque a energia na América é extremamente cara. E esses sistemas de extração e de mining do Bitcoin são realmente com maior margem de lucro em países onde a energia é mais barata. Porque realmente o que é que esses sistemas de Bitcoin fazem? Eles utilizam-se de supercomputadores que gastam imensas quantidades de energia para de alguma forma realizarem a certificação desses chamados blockchains que certificam as transações internacionais dessa mesma moeda. Isto é um bocado complexo. Isto não é fácil de compreender. E se vocês não tiverem a compreender, por favor, mandem-me mensagem ou deixem comentário por baixo, façam uma pergunta e eu responderei melhor a isto. Eu estou a falar aí disto de uma forma geral, mas isto é muito mais complexo do que aquilo que talvez eu queira fazer parecer, porque eu estou a tentar traduzir isto numa linguagem simplista e básica para que todo mundo possa compreender e não deixar ninguém de fora. Mas o blockchain system é um sistema de recorde. Digamos, é uma quantidade de computadores em qualquer parte do mundo com sistemas de memória que conseguem armazenar aí as chamadas chaves eletrónicas e as chamadas provas de trabalho que realizaram para poder ser pagas também por elas, não é? Não é só o valor que está aí de alguma forma gravado, mas é também o trabalho que elas tiveram que realizar para poder gravar essa moeda e poder gravar essa transação. Derivado ao número de transações ser de milhares de milhões por dia, eles criam milhares de milhões de dólares de lucro e de investimento. Mas uma coisa é certa, o que é um sistema de Bitcoin na sua totalidade? Não é mais do que como é que é dizer, computadores que estão ligados entre si numa
corrente, onde criam blocos, onde nesses blocos são gravados e são de alguma forma certificados todas as transações nacionais ou internacionais que foram feitas com essa mesma moeda. Isto pode parecer um bocado complexo, mas isto é simples, ok? Acontece o seguinte, é uma forma, de alguma forma, certificar que foi usada essa moeda como moeda de troca entre este bem e aquele serviço. E só quem tem acesso a essa transação é a pessoa que compra e a pessoa que vende. A pessoa que vende e a pessoa que compra são as únicas duas identidades que têm acesso a essa transação. Isto é que cria um sistema descentralizado, quer dizer, não existe uma terceira parte aqui de alguma forma tirar rendimentos ou lucros dessa transação criada entre as duas partes. É isto que dá valor ao Bitcoin e às moedas chamadas cybermoedas, ou seja, o chamado dinheiro digital. Porque não existe uma terceira parte a interagir aí para de alguma forma tirar ou mamar, como nós costumamos dizer, uma parte daquilo que nos pertence. Então essa transação fica muito mais barata, fica muito mais fácil e muito mais rápida de ser feita em qualquer momento, sem qualquer intermediário. É esta a grande validade que dá valor à criptocurrency, à chamada criptomoeda ou dinheiro digital, o que vocês lhe queiram chamar. Mas uma coisa é certa, e isto é realmente de nos fazer pensar. Será de veras aqui que está o futuro? Existe aqui realmente base para poder dar futuro a estas moedas? Eu acredito que sim. Se não for estes sistemas agora criados, serão outros que virão depois que poderão, acima de todos estes que nós conhecemos, ser muito mais seguros e muito mais eficazes na sua forma de fazer transações. O Ethereum é um sistema diferente do Bitcoin, ok? Enquanto o Bitcoin de alguma forma se centra nas transações internacionais e o seu valor é feito daí, e nessa encriptação e nessas transações, o Ethereum é baseado, como eu disse há pouco, na confecção, na criação de programas e aplicações que de alguma forma ajudam a humanidade a ter uma vida mais fácil através de aplicativos e sistemas computacionais que tornam a sua vida mais fácil. Em vários sentidos, como eu disse, imaginem o Uber sem o Uber no meio. Imaginem uma ligação entre um cliente e uma pessoa com um carro para poder fazer essa viagem. Não havendo uma terceira parte como é o Uber aí, para poder roubar mais de 2/3 daquilo que o driver, ou seja, o condutor do Uber devia fazer, porque isso é a realidade. 2/3 daquilo que vocês pagam quando usam um Uber é, de alguma forma, retirado da conta da qual o driver que está a gastar a gasolina, o gás e o seu trabalho põe para poder fazer executar esse trabalho. Esta terceira parte será tirada e então o contacto direto entre o driver e a pessoa que precisa deslocar-se do ponto A para o ponto B será feita muito mais rapidamente, muito mais barata e muito mais eficazmente. O condutor ganha mais, o utilizador ganha menos, paga menos e no fim as duas partes beneficiam, sendo de alguma forma ter uma terceira parte que vem aqui tirar lucros descabidos e sem sentido nenhum, como o Uber e o Lyft e outras companhias que utilizam os mesmos sistemas fazem e de alguma forma acabam usurpando e tirando a maior fatia do bolo que pertenceria aí ao condutor. Por isso, cada vez que vocês usam o Uber, desde os chamados FIIs de plataforma, os chamados FIIs de utilização, os chamados FIIs de programação, FIIs como é que é dizer, de sistema de navegação, todas essas coisas são tiradas. E aí é que está a beleza destas tecnologias. É que elas têm a capacidade de dar entre o criador e o utilizador um produto sem ter uma terceira parte que daí tira benefício ou de alguma forma prejudica alguma das partes, ou de alguma forma interfere, ou de alguma forma retira a alguma das partes os seus direitos e as suas
e os seus lucros que podia tirar daí. É aí que o Ethereum, eu acredito, ser muito mais poderoso e muito mais sólido do que é o Bitcoin. O Ethereum, para mim, é uma moeda com muito mais justificação a nível de proof of work, através de trabalho realizado, que de alguma forma pode ser certificado e pode ser contabilizado de uma forma inteligente do que é qualquer outro sistema. Claro que temos o Ripple, que serve para transações monetárias também, o Litecoin também serve para transações monetárias, e a maior parte deles serve para transações monetárias, mas todos os sistemas baseados no sistema Ethereum, que tiveram uma explosão a partir de ICOs, ou seja, de aquilo que nós chamamos como Initial Coin Offering, ou seja, a oferta inicial de moedas, todas elas vêm baseadas no mesmo princípio que é o Ethereum, que é a criação de produtos e serviços entre o criador e o consumidor, ser uma terceira parte aí. E é aqui que estas criptomoedas realmente ganham grande potencial e grande valor, segundo aquilo que eu compreendo sobre o mundo digital e aquilo que nos espera no futuro, cada vez mais digital e cada vez mais ligado às tecnologias e mais dependente delas. Por isso, algo que eu quero que fiquem a saber é o seguinte: sem dúvida, a cryptocurrency veio para ficar. Veio para ficar e para dominar o mundo, sem qualquer dúvida. Tinha aqui um amigo que morava perto de mim que infelizmente saiu daqui com uma dor muito grande para mim, porque eu tinha aquilo ao meu lado e eu sentia que de alguma forma tinha aqui alguém ao meu lado e agora ele está longe de mim e eu sinto muita falta dele. Nuno Mendonça. Ele criou aqui dentro da casa dele um sistema de mining para poder fazer aquilo que nós conhecemos como a extração de Bitcoin através da participação no que eles chamam pools de computadores, para poder participar nessa realização dos chamados blockchain, ou seja, blocos de corrente que de alguma forma são capazes de realizar as certificações de transações. Mas uma coisa é certa: o home mining é um sistema em que cada um tenta de alguma forma trazer mais capacidade computacional para poder tirar mais lucro. Mas infelizmente, derivado aos preços que hoje são praticados pela energia na América, hoje praticamente o dinheiro que se gasta em energia é o dinheiro que se vai buscar em Bitcoin. Muitas vezes o valor ainda é menor, o valor que se vai buscar é menor que o valor que se gasta nesse blockchain em que participa nessa pool, nessa chamada piscina de computadores que de alguma forma estão conectados entre si para criar a sustentabilidade de um sistema que pode garantir a autentificação dessas chaves eletrónicas que de alguma forma certificam e garantizam que essa transação é feita de uma forma segura e que realmente não será perdida nem será de alguma forma modificada por nada nem por ninguém. Eu acredito no seguinte: se alguém quiser fazer um farming em casa, né, de Bitcoin, eu realmente aconselho que as pessoas utilizem um sistema ASICS Bitcoin Mining, que é um sistema realmente que é criado unicamente, exclusivamente pelo Acer, para poder ser utilizado única e exclusivamente para fazerem ligações e processamentos a alta velocidade para poder daí tirar mais rendimento. Mas esses computadores cada um custa $10.000 cada um. Entre 10 a 25 mil dólares cada um, aliás, dependente da sua capacidade de computação, ou seja, de poder cerebral, de poder de participação nessas transações, em que realmente eles são usados para poder certificar essas chaves eletrónicas. Mas uma coisa é certa e que não podemos deixar de pensar: o Bitcoin veio mudar o mundo, sem dúvida. O Bitcoin que custava
em 2010 0,008 cêntimos, ou seja, um, menos que uma décima de um cêntimo. Atualmente vale 29.200 mil dólares e já esteve acima dos 50 mil dólares. Acima dos 60 mil dólares, aliás. Há quem acredite que um dia o Bitcoin chegará acima de 200 mil dólares ou talvez até acima de 1 milhão de dólares cada uma. Isto hoje pode parecer mentira, mas uma coisa é certa. Em 2009, quando esse senhor, o Satoshi Nakamoto, criou esse sistema, ninguém acreditava que elas pudessem, de alguma vez, até ter sistema capaz de ser, como é que é dizer, certificado e de alguma forma ser utilizado como moeda de transação. Hoje sabemos que, afinal de contas, isso é usado e são transacionados não é só bilhões, mas trilhões de dólares nessas moedas digitais, nesses chamados cryptocurrency ou chamados cibermoedas, como nós chamamos na língua portuguesa. Hoje vim aqui com esta conversa porque eu quero que vocês fiquem um pouco mais a saber sobre isto, porque realmente é importante conhecer e compreender estas coisas que fazem parte do cotidiano de todos nós, ou que irão fazer parte do cotidiano de todos nós. Atualmente um Bitcoin leva cerca de aproximadamente 10 minutos a fazer. Isto com os computadores todos do mundo inteiro ligados entre si. O Bitcoin tem aproximadamente 29.200 dólares de valor. Por isso o Bitcoin fica extremamente caro neste momento, sem dúvida. Porque uma coisa é fácil dizer, realmente é uma moeda extremamente cara, mas se vermos qual a quantidade de energia que esses servers e esses computadores todos usam para que esses sistemas continuem a trabalhar de uma forma inteligente e lucrativa, que não seja o gasto maior do que o lucro, isto não é fácil. Isto é realmente algo muito complexo. E realmente as pessoas às vezes pensam que isto é tudo criado lá nos computadores, isto não gasta dinheiro nenhum, isto é só passar de um computador para outro, não se gasta dinheiro nenhum. Não é bem assim. Há milhões de computadores no mundo atualmente ligados entre si a criarem as certificações, ou seja, as chamadas, como eu disse há pouco, as chamadas chaves digitais que de alguma forma garantem a seguridade e a autenticidade dessas transações de uma forma segura, sem de alguma forma ter intermediários. Espero ter trazido a vocês um pouco mais compreensão sobre o que é esta nova realidade em que todos nós nos encontramos, que é o mundo a criar possibilidades e a criar condições para se desenvolver muito mais e muito melhor em todos os sentidos. Eu acredito no Ethereum. O Bitcoin acredito sim que chegará ao seu valor, sem dúvida, mas aí o seu valor não poderá ser certificado mais do que aquilo que é, não ser por transação. Enquanto que o Ethereum é um criador de produtos e de serviços que de alguma forma vai criar aí entre nós e os criadores das tecnologias uma maior facilidade de adquirir elas a um preço muito mais baixo e assim poder fazer o mundo muito mais fácil para todos nós e muito mais acessível, sem gastar somas extremas de dinheiro para adquirir o mesmo produto ou o mesmo bem, não é? Por isso eu acredito que isto é uma coisa boa, principalmente baseado no sistema Ethereum, que vem beneficiar o mundo em vários sentidos. Espero que o mundo cresça num sentido mais positivo e que de alguma forma esta dominação de moedas mundiais, como é o dólar, como é o euro, como é o rublo, como é todas as moedas do mundo, elas unicamente servem para alimentar uma cambada, digamos assim, de gentinha que não faz nada e que vive à conta do orçamento de todos aqueles que trabalham. Por isso eu sou a favor destas tecnologias e destes novos desenvolvimentos
e destas novas moedas que de alguma forma vêm descentralizar esse sistema monetário que é tão controlado pelos países e pelos sistemas monetários internacionais que de alguma forma nos prendem e nos acorrentam através das suas taxas de juros e através de mecanismos burocráticos que só vêm atrasar a vida da humanidade. Para poder beneficiar meia dúzia deles lá em cima, se todos cá em baixo estamos completamente, de alguma forma, escravizados para lhe poder pagar esses juros, esses interesses que lhe devemos sobre os cartões de créditos, sobre tudo aquilo que compramos, há um valor acrescentado que é dado às transações que nós fazemos nos sistemas monetários chamados, conhecidos e de alguma forma garantidos pelo FIA e outras formas de certificação que de alguma forma nos garantem. De verdade não nos garantem nada, porque se isto der por torto, ninguém garante nada a ninguém. Acontece o mesmo que aconteceu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Haverá uma inflação tão brutal que todo o dinheiro deixa de ter valor. E o que é que acontece ter 10 bilhões de dólares se eles valem menos do que $1? Qual é aí a possibilidade de ter um FIA aí por trás que de alguma forma possa nos garantir que essa moeda tem um certificado de garantia que nos será dado caso alguma coisa aconteça com esse dinheiro? Nada vale. É uma ilusão criada para de alguma forma nos dar uma espécie de uma paz, que tudo está bem quando nada está bem. Atualmente vivemos num sistema monetário fraccionário. O que quer dizer o seguinte: para um banco te emprestar $10, ele tem apenas que ter $1. Então lá no sistema eles escrevem $10, para cada dólar tu metes. Eles emprestam, eles têm, por exemplo, 100 milhões de dólares no sistema e podem emprestar $1 bilhão. Vão tirar lucro a 10, 15, 20, 30% de juros. Daí, quando eles têm para sustentar unicamente isso, 100 milhões, mas podem, de alguma forma, através deste sistema fracionário que é utilizado desde 1972 pelo Sistema Monetário Internacional, que foi introduzido pela América, a capacidade de poder emprestar muito mais que aquilo que têm. E quando isso acontece, uma grande parte dos bancos que faz isto acaba por abrir falência e insolvência quando os credores tentam aí, de alguma forma, ir buscar aquilo que lhe pertence, porque eles não têm em seu poder todo o dinheiro que reemprestaram a todos, porque eles vivem num sistema fraccionário. E isso, de alguma forma, tem levado muitos dos bancos que vocês têm conhecimento que abrem bancarrota, exatamente por esse sistema. Foi o que aconteceu aqui neste banco no Silicon Valley, foi o que aconteceu aqui em Nova Iorque com o Signature Bank, e é o que acontece um pouco pelo mundo inteiro, nos bancos inteiros. O Credit Suisse teve a capacidade, de alguma forma, através de intervenção do governo suíço, de poder fazer face às suas dificuldades. Como muitos bancos aqui na América conseguiram manter-se acima de água, porque a Reserva Federal Americana injetou aí bilhões de dólares. Bilhões! O que é errado nisto tudo é o seguinte: é que se eles perdem, nós todos temos que pagar. Mas se eles ganham, os lucros não são divididos por nós. Os lucros são unicamente divididos pelos seus acionistas e pelos seus diretores, que ganham somas astronómicas de salários entre 10, 20, 30, 50 milhões de dólares por ano, com mais prémios e outras coisas mais que ninguém sabe ao certo quanto é. E esse dinheiro vem de onde? Este dinheiro vem da exploração da humanidade, vem da exploração de todos nós que utilizamos os sistemas monetários, da quais eles são os diretores e que são os senhores lá de cima, não é? Isto realmente a mim indigna-me. Desculpem falar de uma forma tão apaixonada sobre este tema, mas isto indigna-me. Que haja uma exploração desenfreada da humanidade por meia dúzia de gatos pingados lá em cima e que somos nós que lhe damos o poder. E eles abusam de uma forma tão brutal de nós todos, que realmente é quase desumano. Mas nós continuamos a ser como cordeiros, seguindo para o matador, como se fôssemos dar um passeio num domingo à tarde, depois de vir da praia. Tenhamos mais consciência desses sistemas monetários e como é que eles funcionam. Leiam um pouco mais sobre isto, informem-se um pouco mais como é que estas coisas acontecem. Aí compreendem talvez aquilo que eu quero dizer e talvez a minha indignação
quando falo disto com uma voz mais, mais apaixonada e com palavras até um pouco nem muito bonitas, porque esta gente realmente que utiliza a humanidade para seu único benefício e que explora todos nós, esta gente cria em mim cria dentro de mim uma indignação que realmente não consigo pôr nem em palavras, porque está muito acima de tudo aquilo que todas as palavras são capazes de explicar ou identificar. Mas o que é certo é o seguinte: espero que cada um de vocês desse lado tenha a capacidade de compreender que somos explorados por esta gente e que esses sistemas digitais, estas criptomoedas, estas moedas digitais e esses sistemas de cryptocurrency vêm nos libertar destes ladrões e destes carcereiros que de alguma forma abusam de nós a todos os níveis, em todos os sentidos. Nem só os sistemas monetários, mas como o Uber e outras companhias que de alguma forma abusam dos seus utilizadores, nem só dos que utilizam como utilizadores, como aqueles que trabalham para eles, como os condutores. Por isso, eu acredito que estes novos sistemas informáticos e estas novas possibilidades que é trazida através destes sistemas podem libertar a humanidade, sem dúvida, destas correntes que nos continuam de alguma forma a agarrar à miséria que esses mesmos senhores donos do dinheiro criam à sua volta. São como abutres que vêm voando sobre a humanidade toda há muito tempo e de alguma forma usurpando as misérias de cada um. Ok, malta amiga, isto é um assunto que podia falar muito mais sobre ele. Penso que trouxe um pouco da ideia do que eram as criptomoedas, estas formas digitais de poder fazer transações de valores e bens e serviços a nível internacional e nacional. Utilizem mais eles se puderem. Descentralizem mais os sistemas monetários para que de alguma forma o mundo possa ser um mundo mais livre, mais justo e de alguma forma mais bonito para todos nós, nem só para aqueles que estão lá em cima, nem só para os 1% que de alguma forma nos utilizam a todos como escravos das suas ambições desenfreadas e sem sentido nenhum. Porque todos morremos e eles também morrem e não levam nada daquilo que nos roubam. Ok, malta, aqui fico hoje com vocês nessas conversas com o mundo. Espero que tenham gostado desta minha perspectiva sobre o que é criptocurrency, o que é sobre as moedas digitais e estas cibermoedas, como nós chamamos em português. Aqui fico com vocês. Não se esqueçam, comprem estas coisinhas, principalmente se for estas que eu vou mostrar aqui, as que eu gosto mais, sem dúvida que a mim realmente creio que podem libertar o mundo de muitas correntes que nós vivemos. Ethereum, extremamente importante. Claro que o Bitcoin, certa transação, é uma moeda linda, sem dúvida. E realmente, tê-las na minha mão, realmente fascina-me, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, não é o fascínio que elas têm, que enquanto valor monetário em ouro. É sim a razão delas existirem e a liberdade que elas podem trazer ao mundo que realmente lhe dá valor. E é por isso que eu comprei esta coleção de moedas, pela sua significância, não é só hoje, mas no futuro. Ok, malta, já fui longe demais com esta conversa. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio desta Conversas com o Mundo. Até lá, um abraço para todos, deste vosso amigo de hoje e de sempre e para sempre. Fiquem bem.